declaramos que estamos aqui por sua causa, Jesus. Todo o acesso que temos ao Pai, todo o privilégio que temos em hoje nos assentarmos à sua mesa e podermos comer e beber é por sua causa. Se hoje temos a certeza do nosso céu, do nosso nome escrito no livro da vida, é por sua causa. Se hoje podemos ter o perdão dos nossos pecados e termos ajuda em tempo oportuno, isso é por sua causa. Somos devedores, ó Deus. Jesus, nós somos devedores a tamanha graça, tamanho amor e tamanho favor. A graça do Senhor Jesus nos constrange ao ponto de nos levarmos a entendermos o quanto custou ao Pai e ao Filho e ao céu toda essa obra de redenção. Então nós te pedimos, ó Deus, que essa noite onde o Senhor nos manda conscientizar, onde o Senhor nos leva a uma conscientização mais estreitada, que nós possamos, diante dessa mesa, compreendermos isso. Nós te pedimos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 16. Amém? Todos acharam? E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Podem se assentar. O apóstolo Paulo, ele explica dizendo que pela ofensa de um homem, Adão, veio a condenação. Correto? Mas para que houvesse, ele diz no versículo de número 16, a justificação e a redenção, foi por muitas ofensas. Quais foram as ofensas que o Senhor Jesus passou por mim e por você? Será que nós temos assim, uma certa intimidade com todas essas ofensas, de conseguirmos entendermos isso? Geralmente nós somos pessoas diferentes e às vezes as ofensas do Senhor Jesus, cada um tem um peso diferente para nós, gravidade diferente. Quando falamos em ofensa, falamos em abandono que ele sofreu, falamos na traição de Judas, falamos na negação de Pedro, falamos da solidão do Getsêmani, falamos do cuspe no rosto, falamos dos tapas na cara, falamos dos lombos machucados, falamos da face desfigurada, falamos dos pregos nas mãos e nos pés, falamos da coroa de espinhos, falamos do peito transpassado. Então foram muitas ofensas, é o que o apóstolo Paulo explica. Precisou da ofensa de um homem só, Adão, para que viesse a condenação. Mas a redenção custou muito mais caro. Acertar exige muito mais do que errar. Fazer o que é certo vai exigir muito mais de você. Por exemplo, para você ir para o céu, você precisa fazer muitas coisas. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Você não precisa nem pecar, porque você já nasceu no pecado. Então, para que nós façamos coisas boas, nós temos que nos esforçarmos. Mas para que nós façamos coisas ruins, nós não precisamos fazer nada, porque a maldade já nasce dentro da gente. Nós já nascemos sabendo fazer o mal. Então ele fala aqui de tantos esforços que foram feitos para que eu e você pudéssemos ter o prazer da redenção e da reconciliação. Ele diz, pela ofensa de um veio a condenação, mas para a justificação e a salvação teve que ser várias ofensas de Jesus Cristo. Não foram uma, não foi uma só, não foi um prego, não foi um tapa, não foi... O rosto de Jesus ficou desfigurado, de tanto apanhar.
Ele ficou tão cansado pelo julgamento, que começa e vara à noite, que ele não conseguia terminar o cortejo, a caminhada, de onde ele estava até o Gólgota. Ele precisou de ajuda de um homem. E Jesus era um homem forte, ele era um judeu. Então Paulo diz que pela ofensa de um e pelas ofensas de muitas ofensas, foi comprada a nossa redenção. Isso me incomoda muito, e eu não sei você, eu acredito que te incomode também. Eu quero que você vá em Levítico, capítulo 1. Fique aberto em Levítico, nós vamos ler os textos base, mas fique aberto em Levítico. Deus chama Moisés e diz para Moisés que ele vai dar algumas saídas para o povo. Saídas para que o povo tivesse o perdão do pecado. Para que o povo pudesse ter solução e saída no meio daquele deserto. E o Senhor fala sobre 7 situações. Eu peguei os principais, ficou fora um, mas encaixa no outro, enfim. Nesses 7 tipos de porta aberta diante de Deus, estão todas as situações humanas. O Senhor Deus diz a Moisés, Moisés, se algum dentre vocês quiser fazer uma oferta para mim, para me agradar, quiser fazer algo, entregar algo para mim, tem que ter uma condição. Tem que ser de muita vontade. Não pode ser algo forçado, algo social, algo junto com a multidão. Se alguém quiser oferecer algo para mim, fora de sacrifício de pecado, nada a ver com condenação, nada a ver com pecado, mas se alguém sentir, se alguém quiser oferecer algo, se alguém por reconhecimento, por gratidão, por alegria, por reconhecer-me como Deus, como Senhor, tem uma condição. Tem que ser com o coração cheio. Cheio, tem que falar, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui. Foi a primeira direção que Deus dá a Moisés sobre todos os sacrifícios e holocaustos dos quais nós vamos meditar nessa noite. Ele diz assim em Levítico capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de rebanho de gado e de rebanho de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda, da congregação a oferecerá de sua. Tem que ser algo que seja do coração, algo espontâneo, algo voluntário. Eu queria perguntar, qual foi a última coisa que você fez para Deus voluntário, espontâneo? Como aquela mulher, quando Jesus estava, aquela pecadora, que Jesus estava na casa de Simão. Que ela olha para Jesus e ela consegue entender e compreender, e ela consegue identificá-lo, e ela consegue entender a oportunidade que estava acontecendo com ela naquele momento. E naquele momento só existia ali, naquele momento, ela e o seu Senhor. E ela vai e derrama aquele vaso de alabastro, e ela começa a chorar, e a beijar os pés de Jesus, e enxugá-los com seus cabelos. Aquilo foi algo voluntário, algo espontâneo, algo de dentro do coração dela. Qual foi a última vez que no altar do Senhor teve algo que foi do seu coração, da sua vontade, do seu empenho, que você ficou desesperado para fazer aquilo, que você não via a hora, não via amanhecer o dia para fazer aquilo para Deus? Ele diz isso. Ele diz, quando alguém, Moisés, quiser fazer algo para mim, só existe uma condição humana. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser com a vontade. Aí eu fico pensando, onde é que foi parar a nossa vontade? Quem tem capturado a nossa vontade? Os nossos desejos? Onde nós temos investido os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas alegrias, as nossas vontades de conquista?
Qual foi a última vontade de conquista? Vamos usar essa terminologia humana para que você entenda. Em conquistar o coração de Deus. Vamos usar isso. É isso que ele estava falando. Quando alguém quiser me agradar e fazer algo espontâneo, algo voluntário, algo que seja para mim, independente daquilo que ele esteja precisando, ele vai fazer algo para mim, Moisés. Tem que ser algo da vontade dele. Ele não pode ser condicionado por ninguém. Ele não pode ser influenciado por ninguém. Tem que ser do coração dele. O altar de Deus está aberto para mim e para você, para que façamos coisas que sejam voluntárias, coisas que sejam únicas, coisas que tenham o nosso DNA, coisas que tenham a nossa cara, o nosso jeito. O altar de Deus está em ausência de ofertas voluntárias minhas e suas, que tem a nossa cara, o nosso jeito, o nosso perfil, a nossa maneira, o jeito que só eu sei fazer, o jeito que só você sabe fazer. Aí a grande pergunta: qual foi a última vez que tivemos vontade de agradar a Deus? Qual foi a última vez que tivemos vontade de fazer algo diferente? Algo diferente daquilo que fazemos, daquilo que vivemos. Algo diferente daquilo que o nosso ritual religioso já está condicionado. Algo que você é tocado no seu coração. E você diz: Deus, eu vou fazer isso para agradar o seu coração, porque eu sei o que te agrada. Eu conheço as regras do Senhor, do seu coração, da sua alma. Eu sei aquilo que agrada o seu coração. Então ele diz assim: aquele que quiser agradar o meu coração, agradar a mim diante da minha face, precisa fazer algo da sua própria vontade. Quais têm sido os destinos da nossa vontade? Temos vontade do quê? Do que você tem vontade? Você já parou para pensar? Suas vontades estão destinadas a quê? Voltadas a quê? Emaranhadas no quê? Aí você diz assim, fique aberto em Levíticos, vá comigo em Hebreus 10. Jesus não foi obrigado a morrer na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Os 7 sacrifícios, Jesus cumpriu um por um com excelência. Jesus disse: eis-me aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse eu, eis aqui venho, Jesus diz. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando nós amamos os projetos de Deus, quando nós amamos a vontade de Deus, quando nós amamos a Deus, fazer a vontade de Deus não nos custa. E o texto diz assim: como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse eu, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus dizendo: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a sua vontade. Corpo me preparastes. Eu estou aqui de todo o meu coração dizendo: eis-me aqui. Jesus cumpriu os 7 condicionamentos. Ele disse ao Pai: eis-me aqui, eu vou me oferecer por eles. Jesus é o meu exemplo e o seu exemplo. Agora cabe a mim e a você fazermos uso dessa liberdade, dessa acessibilidade que temos, e termos vontade de agradar a Deus, em termos vontade de sermos fiéis à vontade de Deus, em termos vontade de fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida. Volte comigo em Levítico. Segunda situação de direção do altar para o povo. Moisés: se o povo quiser me oferecer qualquer oferta de alimento que não tenha sangue, tem que ser de pão, tem que ser de farinha. Só que não pode ter fermento e não pode ter mel. Toda oferta, isso não é primícia. Primícia podia ter fermento, essa não pode ter fermento. Essa é oferta de gratidão, de reconhecimento a Deus.
Hã? Vocês não podem ter mel. Por que não podia ter mel? Hã? Por quê? Imaginou o sacerdote tocando as moscas? Hã? Que coisa feia. O mel, na oferta de alimentos, atrai mosca. Sabe o que o mel simboliza aqui? Todo esse falsete de doçura, de meiguice que muitas vezes nós fingimos. Toda essa situação que muitas vezes nós dizemos que temos quando não temos. Na oferta de alimentos não pode ter mel, porque mel atrai mosca. Quantas vezes você vem para a igreja e a sua realidade seria dobrar o joelho no chão e dizer: Deus, perdoa, misericórdia, tenha misericórdia de mim porque eu estou morrendo espiritualmente. Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu estou fadado, meu Pai, ao fracasso. Mas aí tem mel. Aí fica aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia. Aí o mel atrai as moscas. E não pode ter fermento. Não pode existir fermentação, coisas humanas, sentimentos humanos. Quando nós chegamos diante de Deus, tem que ser sem mel. Tem que ser a nossa verdade. Só a nossa. Deus, hoje eu estou péssimo. Hoje eu estou mal. Deus, hoje está naquele dia, o sol não nasceu para mim, está tudo escuro, está tudo esquisito. Apanhei, mas apanhei bonito da palavra. Apanhei, mas apanhei com o cajado, uma coisa está feia. Verdade? Não tem mel. Nós não precisamos que as coisas sejam doces para que sejam apetecíveis. Eu não preciso que tudo que eu coma seja doce. Você não precisa que tudo que você coma seja doce. E nem Deus quer essa doçura diante dele. Deus quer a nossa verdade. Nada que atraia mosca. Deus não quer que você seja 100% feliz, todos os dias feliz, se possível, bom, mas se não, Deus quer que você seja todos os dias e 100% e eu verdadeiros. É isso que Deus quer que nós sejamos? É isso. Tem que ter mel? Não, não pode ter mel. Pode ter fermento? Não pode ter fermento. Não pode ter fermento, não pode ter mel. Tem que ter a verdade, as orações verdadeiras e sinceras, as canções verdadeiras e sinceras. Ele diz assim no capítulo 2, quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. Quer dizer, não dá mais para comer. Farinha, azeite, dá para comer, pão ázimo, mas aí pôs incenso, não dá mais. Aí é só para Deus. As nossas ofertas de alimento tem que ter incenso, tem que cheirar bem para Deus. Aí diz assim no versículo de número 11: nenhuma oferta de alimentos oferecerás ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento, nem mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. De jeito nenhum, mel de jeito nenhum. Fermento de jeito nenhum. A verdade, ela não é doce, ela é só a verdade. Ela é só a verdade. Pastora, mas a verdade é amarga, mas é a sua verdade. Quantas vezes nós queremos que Deus coloque mel na nossa vida, mel nos nossos relacionamentos, e por isso que vem aquele monte de mosca, porque Deus não coloca e a gente dá um jeito de colocar. Aí ele diz assim, todas as suas ofertas, os seus alimentos temperarás com sal. Sabe o que significa o sal da aliança? Significa a sua palavra, a sua honra, a sua determinação. Jesus foi o pão que Deus recebeu sem mel e sem fermento. No dia da ceia, o último dia, Jesus escancara as verdades. Você vai me trair, você vai me negar, vocês estão disputando um com o outro, sem mel. Último dia, sem mel. Sem mel. Começaram a ficar tristes. Pedro dá um sinal para João perguntar: quem é que vai trair ele? Quem é? O medo, né, de ser ele? Quem põe comigo a mão no prato. Aí ele olha para ele e diz assim: vocês ficam disputando quem é o maior, quem é o melhor. Que isso? Situação que vocês estão? Sem mel. A última ceia, vamos tacar mel. Vamos agradar esse, vamos agradar aquele outro, vamos agradar.
Não. Você me trai, você me nega e vocês todos estão corrompidos procurando ser um melhor que o outro. Você lê lá em João 17 as verdades da ceia, você fala, pelo amor de Deus, isso aqui é a última ceia, é a última ceia. Fique em Levítico, abre comigo a sua Bíblia em João, capítulo 6. Jesus diz assim em João capítulo 6, versículo 33. No 32 ele diz que Deus que dá o verdadeiro pão do céu, Jesus é a oferta de pão a Deus. Oferta sem mel e sem fermento. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, versículo 33, e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Então você viu, a oferta voluntária, a oferta da vontade, Jesus diz, aqui venho. A oferta de alimentos, Jesus diz, eu sou o pão. Você percebe que tudo que Deus determinou para Moisés, Jesus foi e disse, eu sou. Jesus é a oferta voluntária, Jesus é a oferta de pão. Ele diz, eu sou o pão que desce do céu. Aí eles não conseguiram entender muito bem. Aí Jesus começa a estreitar o assunto, ele começa a falar sobre ele dando a vida ao mundo, e ele começa a falar as verdades sem mel. E ele diz assim no versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele coma ninguém morra. O pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne. Complicou. Que eu darei pela vida do mundo. O quê? Carne? Canibalismo? Espera aí um pouquinho. Aí ele diz assim no versículo de número 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Eles ouviram aquilo e disseram, opa, isso aqui não é para nós não. Começaram a todos, cada um, ir para sua casa, ir para o seu canto, ir para a sua religião, ir para a sua vida e ir embora. Jesus diz, eu sou o pão, sem fermento e sem mel. Eu sou o pão que dá vida ao mundo. Eu sou o pão que sacia. Agora a grande questão é, Jesus diz, eis aqui venho, oferta voluntária. Jesus diz, eu sou o pão, oferta de alimentos. Que agradou a Deus. Aí eu pergunto, será que eu e você recebemos essa oferta que Jesus deu ao Pai? Jesus ainda é o grande provedor da sua alma. É aquele que provê alegria, é aquele que provê paz, é aquele que sustenta de ânimo, é aquele que sustenta de força? Ou será que o seu dinheiro te provê, que a sua família te provê, que o seu dom te provê? Será que Jesus, que é o pão que desceu do céu e que agradou ao Pai, que voltou para o Pai e que deu vida àqueles que creem nele, ainda tem sido a fonte de sustentação minha e sua? Jesus ainda é o grande sustentador da sua alma? Essa é uma grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. A minha alma está sendo sustentada por Deus, a minha alma está sendo sustentada pelo pão que Deus me deu, que é Jesus Cristo. Eu tenho comido dele, eu tenho me alimentado dele, porque uma alma alimentada por Jesus é uma alma saudável, é uma alma sadia. Temos comido do Senhor Jesus? Ou será que temos partido, cada um, para a nossa esfera de compromissos e para os nossos banquetes humanos? Onde nós nos banqueteamos, até mesmo dentro da igreja, com os nossos feitos, com os nossos aparatos, com as nossas amizades. Jesus diz, eu sou o pão e vocês precisam comer de mim. A alma de vocês precisam alimentar-se de mim, para que vocês tenham sustento. Volte comigo em Levítico. Capítulo 3. Moisés, se algum no meio de vocês quiser celebrar a paz que tem comigo, pode fazer. Alguém que quiser me agradar,
pode fazer oferta. Alguém que quiser fazer oferta de alimentos para me agradecer pela minha bondade, pode fazer. E quem quiser me agradecer pela paz também pode. O quanto somos gratos pela paz que temos com Deus? O quanto somos gratos pela paz que temos dentro dos nossos corações? Tiago diz, de onde vêm as guerras e pelejas que há dentro de vocês? Jesus Cristo veio nos trazer paz. Quando existe paz dentro dos nossos corações, quando o Senhor Jesus domina, quando a palavra de Deus rege, ela determina as regras, então existe paz. Sua alma, minha alma é um perigo para todos nós. A partir do momento em que nós abrimos o nosso coração e permitirmos o governo da palavra, o domínio da palavra, então teremos paz. Olha o que o texto diz no capítulo 3. Se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou de fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Se algum de vocês ficar infeliz por ter paz comigo, qual a última vez que nós fomos agradecidos a Deus porque existe paz entre você e Deus? Se você pensar que só por causa de Jesus que você pode orar, só por causa de Jesus que você pode dobrar os seus joelhos, só é por causa de Jesus que você pode chamar Deus de Pai, essa paz ela não tem preço. Essa paz ela não tem preço. Jesus pagou a vida dele para que eu e você tenhamos paz com Deus. E o diabo fica colocando guerra dentro de nós. Ele fica levantando situações para que você viva em guerrilha. Qual é a causa da sua guerra? Meus problemas. Você não entregou a Deus? Você não confiou a Deus? Deus vai cuidar de você. Deus está cuidando de você. Então tenha paz. Pastor, a falta da minha paz é por falta do governo de Cristo. Só existe essa explicação. Vá comigo em Efésios capítulo 2, ficando aberto em Levíticos. Efésios capítulo 2. Versículo 13. Jesus diz, fez a inimizade entre eu e Deus, entre você e Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Você pode entender isso? As pessoas que estão sem Jesus são inimigas de Deus. Paulo diz em Efésios 2, versículo de número 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava entre você e Deus no meio. Olha aqui para mim. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você ficássemos bem junto, bem junto, bem junto, bem perto de Deus. Tristes, abatidos, felizes, alegres, animados, determinados, angustiados, mas bem pertinho. Ele derrubou aquela separação que existe. Mas sabe qual é o nome das separações hoje que o diabo tem levantado no meio dos crentes? Crise. Não estou legal, não estou bem, minha vida está sem sentido, está chata. Desânimo espiritual, desânimo emocional, falta de vontade de orar, falta de vontade de buscar. Peraí, Jesus morreu para que não houvesse mais separação entre você e Ele. Aí, Satanás constrói uma parede de separação, escancarando diante de você frieza espiritual, frieza emocional, desânimo, não tem sentido, apatia, minha vida é a mesma coisa, não muda, minha vida não tem graça, minha vida não tem forma, minha vida está vazia. Peraí, tá, não importa como você está se sentindo, não tem separação entre você e Ele, você está juntinho, Cristo pagou o preço para que isso acontecesse. Ele ofereceu ao Pai o sacrifício de paz que te faz ficar junto com Deus. Aí Satanás fica pondo essas coisas horríveis na sua mente, que você não está bem, que Deus não gosta de você, que você não está bem. Quem disse que Deus quer coisas prontas? Ele é aquele que fabrica, Ele é aquele
forma. Se você não está bem, é aí que você tem que entender que você está próximo dele, porque ele é o Criador e aquele que fabrica todas as coisas. Aí você fica com essas paredes que Satanás levanta, dizendo, eu não estou legal, acho que Deus não está gostando muito de mim, eu não estou muito bem espiritualmente, eu falhei, eu errei. Você conjugou bem, isso foi ontem. Isso foi ontem, acabou. Jesus morreu para que você tivesse paz com Deus. Para que você não permitisse que esses pensamentos ou esses sentimentos estivessem entre você e Deus. Culpa, o que é isso? Ressentimento, amargura, tristeza, condenação, apatia, autocrítica, esfriamento espiritual, autocondenação, o que é isso? Só você constrói barreiras com objetos que Satanás te oferece para te separar de Deus. Sendo que Jesus morreu para que houvesse paz, para que houvesse esse alinhamento entre você e Ele. Para que Ele pudesse fazer você entender o quanto Ele te ama e o quanto você é especial para Ele, do jeito que você está e como você está. Mas aí Satanás começa a te oferecer situações para que você construa muros. Ele não disse que nós teríamos todos os dias da nossa vida felizes. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Isso é o que conta, Ele está com você. Ele é pela sua vida, Ele ama você. E essa proximidade ninguém pode retirar. Ninguém pode afastar você e Jesus. Vocês são um só. Não fique olhando para Deus com a ótica que você tem de você mesmo ou do ser humano, achando que Deus gosta só de coisa bonita. Deus gosta das coisas feias. Porque ninguém gosta, só Ele gosta. Jesus chama a si os cansados e sobrecarregados. Só Jesus chama, ninguém quer. Ele morreu para que Ele fosse o sacrifício da paz. Então não crie barreira entre você e Deus. Diga amém. Levítico, capítulo 4. Todos os sacrifícios que Deus determinou a Moisés, sejam eles da própria vontade, seja ele de alimento, sejam eles pacíficos, todos eles Jesus cumpriu na cruz. Capítulo 4, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Pecado por não conhecer que estava fazendo errado. Pecado por não saber. Pecado por fraqueza. Você diz assim, se hoje eu tivesse a cabeça e o coração de ontem, você pode medir a misericórdia de Deus por mim e por você? Não. Quem sabe hoje, Jesus está perdoando você um pecado de ignorância. Você não, aqui não está falando de transgressão, está falando de ausência de conhecimento, de não ter conhecimento. Quantas vezes não temos conhecimento de algo e fazemos coisas em nome daquela ignorância. Fazemos coisas em nome daquilo que não sabemos. Deduzimos, achamos, mas não sabemos. E fazemos algo em nome daquilo. E quando caímos em nós mesmos, dizendo, Senhor, eu não sabia. Me perdoa, eu não sabia. Nós não estamos aqui falando de pecado, transgressores, ou seja, que você conhece o mandamento e falha. Não, nós estamos falando de pecados onde eu e você somos ignorantes com respeito à situação e à verdade que existe atrás dela. Acontece e acontece. Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 4. O Senhor Jesus é aquele que nos perdoa. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Pecado por ignorância. Não que nós amamos a ignorância, somos simpatizantes a ela, mas também não sabemos tudo. Você sabe tudo, meu irmão? Não. Não sabemos tudo.
Isso não tem problema para nós. Às vezes você peca por ignorância, por não conhecer os fatos, por não conhecer aquela pessoa, por não saber, e você peca. E aí você percebe uma fraqueza em você. E a Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, vemos que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo. Quem sabe hoje, alguns de nós estão cometendo um pecado de ignorância. Você está entrando numa situação e você está sendo um cúmplice, ou você lá, alguma situação por ignorância. Jesus é aquele que se compadece das nossas fraquezas e Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Volta comigo em Levítico. Capítulo 4, versículo de número 13. Pecado congregacional, pecado da igreja. Lembra das igrejas do Apocalipse? São 5 igrejas ali que são atestadas com pecado. 2 apenas que não. Pecado da igreja. O que se faz com o pecado da igreja? Jesus pagou o preço do pecado da igreja? Pagou ou não pagou? Pecado congregacional. Uma igreja, quando ela está em pecado e ela se arrepende, e ela confessa o seu pecado, e ela entende o seu pecado. A Bíblia diz em Levítico capítulo 3, versículo 13, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizeram contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados. E quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Quando a igreja peca, o que Jesus faz quando a igreja peca? Jesus morreu para que o pecado da igreja fosse perdoado. Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 12. O que Jesus faz quando a igreja peca? Ele repreende a igreja e espera o arrependimento. Igrejas que pecam, prostituição, adultério, fornicação, maledicência, e é um pecado incrustado, é uma prática disseminada no meio da igreja. O que fazer com essa igreja? A repreensão e a exortação é a solução para esta igreja. E Jesus morreu para perdoar o pecado da igreja. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por eles for repreendido. Por ele. Porquanto o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Versículo de número 11. Toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela, vos contamine. Versículo 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que na terra os advertia, muito menos nós, que nos desviarmos daquele que é do céu, a voz do qual move então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra senão o céu. Ou seja, se aqueles que ouviram, aqueles que vieram da terra, não foram perdoados, que dirá aquele que fala para a igreja vindo do céu? Jesus fala com a igreja. Ele fala do pecado da igreja.
E Ele espera que haja arrependimento. E Ele espera que haja contrição. E Ele espera que nós possamos ouvir a voz dEle. Moisés, quando a congregação pecar, eu dou a ela uma porta aberta de arrependimento. Ela tem que se arrepender. A igreja precisa arrepender-se. Quero que você vá comigo, volte comigo em Levítico, nós já estamos terminando. Pecado de blasfêmia. Blasfêmia é você falar contra Deus. Qual é uma blasfêmia comum nos crentes? Você sabe qual é? Murmuração. Toda vez que você murmura, você está falando mal de Deus. Você está falando mal da sua vida. A sua vida é Deus quem coordena, é Deus quem trabalha, é Deus quem esquemativa. As circunstâncias da sua vida é Deus quem projeta, é Deus quem cuida. Você, quando murmura, você está blasfemando, você está falando de Deus. Moisés, quando alguém blasfemar, quando alguém falar mal de mim, e alguém estiver junto e escutar, é culpado junto. Capítulo 5. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia. Quer dizer, você ouviu o que o outro falou. De que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se alguém falar para você também. Se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Se você ouve alguém falar mal, se você fica sabendo que alguém blasfemou, e você não denuncia, e aquilo há concordância, você peca junto. Aí, pastor, aí fica complicado. Fica nada, Jesus tem a solução para isso. Que é o seu arrependimento e o sangue dele derramado. Quando alguém, versículo 2, tocar em alguma coisa imunda, seja por corpo, fera imunda, Paulo diz isso em Coríntios, que nós somos puros, não podemos tocar em coisas imundas. O que nós precisamos fazer? Eu quero, não precisa abrir, não precisa ler, eu quero lembrar com você. Jesus estava ladeado de 2 ladrões. Um dos ladrões, diz em Lucas 23, blasfemava e dizia assim, se tu és o Cristo, desce da cruz. Ele falava o que ele não sabia. Tira-te daqui e tira nós também. O outro o repreendeu e disse, não fala do que você não sabe. Não fale do que você não sabe. Você está vivendo um período intermediário da sua vida. Você está vivendo um período que você não está entendendo nada. Você está vivendo um período, sei lá, que a sua cabeça bagunçou. Você está vivendo... Não fala. Se você não sabe o que diz, não fala. As coisas reveladas pertencem a nós. Mas aqui nós não sabemos, pertence a Deus. Deus está trabalhando, não fale. Você pode blasfemar, você pode falar mal da obra de Deus. Você pode falar mal daquilo que Deus está fazendo. Deus está te ensinando, te moldando, te provando. Deus está melhorando a sua vida. Deus está virando ela de cabeça para baixo. Por quê? Porque para você ela estava correta, mas o certo é de cabeça para baixo. Não blasfeme. O ladrão da cruz blasfemava, mas o outro diz, não fala do que você não sabe. E ele olha para Jesus e diz assim, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não blasfeme, meu irmão. Não fale mal da sua vida. Não fale mal das coisas da sua vida. Não fale mal do seu trabalho, não fale mal do seu patrão. Não fale mal do governo. Não fale mal da situação da nação. Não fale mal. Nós somos pessoas que abençoamos. Não fale mal. Não fale mal. Pastora, mas eu estou mal, para isso tem o altar, para isso tem o sangue de Cristo. Chega para Deus e diz, eu estou mal, Senhor, tira esse mal de dentro de mim, porque eu não quero blasfemar, eu não quero falar mal da minha vida, eu não quero falar mal do meu casamento, eu não quero falar mal dos meus filhos, eu não quero falar mal daquilo que eu disse que estava na sua mão. Se está na mão de Deus, é de Deus, não é seu. Não blasfeme. Não blasfeme, não fale mal.
Hoje nós temos uma multidão de pessoas que falam. Não fale mal da sua vida, não fale mal do tempo que você está vivendo. Deus está cuidando de você, celebre esse cuidado. Deus ama você, celebre esse amor. Deus está preservando você, celebre essa preservação. Último, Levítico capítulo 5, versículo de número 14, sacrilégio, que é tomar as coisas sagradas como comuns. Pecado de sacrilégio. As coisas de Deus são sagradas. Se o coração é de Deus, ele é sagrado. Sua mente é de Deus, ela é sagrada. Sua vida é de Deus, é sagrada. A palavra é de Deus, é sagrado. O Espírito é de Deus, é sagrado. A ceia é de Deus, é sagrada. O sangue de Cristo é sagrado. Pecado contra as coisas sagradas, sacrilégio. Levítico 5:14, falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor a expiação de um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Essa transgressão tinha que mexer no bolso. Não podia ser só o cordeiro. Por quê? Porque Deus sempre soube que o que custa para o homem é no bolso dele. Tinha que pagar. Pecado contra o sagrado tinha que pagar em dinheiro. Não podia ser só oferta, tinha que ter dinheiro. Dinheiro segundo o ciclo do templo, do atual. Quando você peca contra aquilo que é sagrado, quando você toca naquilo que é santo, naquilo que é de Deus, existe expiação para o teu pecado? Claro que sim. Existe perdão para o seu pecado? Claro que sim. Mas você vai ter que pagar. Vai ter consequência. Vai ter consequência. Esse é o único pecado que tem consequência. Por quê? Porque não se toca naquilo que é sagrado. As coisas sagradas são de Deus. Não se toma ceia de qualquer maneira sem um exame. Não se toca nas coisas de Deus e não se lê a Bíblia. Eu já vi pessoas dizerem que lê a Bíblia no banheiro. A palavra do Senhor é sagrada. Deixa a criança rabiscar a Bíblia. A palavra de Deus é sagrada. Ou será que nós perdemos a noção daquilo que é sagrado? Será que nós temos profanado as coisas de Deus e não temos mais? O próprio apóstolo Paulo disse: vocês tomam a ceia de uma maneira indigna. Vocês são fracos, doentes e muitos estão morrendo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. As coisas de Deus são sagradas e eu não tenho problema com isso, e você não tem problema com isso, porque nós sabemos que as coisas que são nossas, mas as coisas de Deus são sagradas. Moisés, existem pessoas que cometem sacrilégios, que querem macular aquilo que é meu. Hebreus capítulo 9, para nós encerrarmos. Versículo 19. O sangue de Jesus é sagrado, tendo, pois, irmãos, ousadia. Hebreus 10, 19, irmãos, você não está achando, né? É 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que ele nos consagrou pelo veio, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, uma inteira certeza de fé, coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido
o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Pelo sangue de Cristo, podemos entrar diante do Santo dos Santos e falarmos com Deus. Então, vamos valorizar a oração. Vamos valorizar a oração, porque a oração é sagrada, a ceia é sagrada, a palavra é sagrada, o Espírito Santo é sagrado, o mover do Espírito Santo é sagrado, os dons são sagrados, a sua vida é sagrada e eu vou mais além. A vida do seu irmão é sagrada. É ou não é sagrada? Não é de Deus? Você tem cometido pecados de sacrilégios, onde não existe mais muita noção daquilo que é do fundo do seu quintal, ou aquilo que é sagrado. Como que alguém pode tomar a ceia nesta noite em prostituição, em adultério, em cobiça, em fornicação, sem arrepender-se do pecado e abandonar o seu pecado? Está em sacrilégio, não discerne o que é santo. É santo, as coisas de Deus são santas, a sua comunhão custou caro, a sua oração custou caro, você estar diante de Deus custou caro. O escritor diz assim aos Hebreus: se você pecar depois de tudo isso, só porque quer voluntariamente, não existe mais sacrifício para você, não existe mais saída para você. Deus resume os 7 problemas do ser humano em 7 aberturas para o altar. Todas elas Cristo concretizou. Quando alguém sentir vontade de me agradar, Jesus disse: eis-me aqui. Quando alguém oferecer a mim uma oferta de alimentos, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quando alguém quiser celebrar a paz, Jesus é a nossa paz e dos todos os povos fez um. Quando alguém pecar com pecado de ignorância, Jesus é aquele que se compadece das nossas fraquezas. Quando a igreja pecar, Jesus é aquele que corrige a igreja e açoita a igreja para que a igreja possa ser perdoada. Quando aquele que blasfema, Jesus o leva à conscientização daquilo que é divino. E quando alguém comete pecado de sacrilégio, Jesus o volta no tino, dizendo: isso aqui é santo. Será que eu e você podemos entender aquilo que é santo nas nossas vidas? Aquele lugarzinho lá na sua casa, onde você busca Deus, é santo. É santo. O cheiro de lá é diferente, tudo é diferente. A palavra, a escritura, a Bíblia é santa. A comunhão que você tem com Deus é santa. Essa mesa é santa. A igreja é santa. O povo de Deus é santo. É de Deus. É de Deus. É de Deus. É de Deus. É tudo de Deus. Jesus cumpre toda a necessidade do Pai com respeito a sacrifício.